Livro Jesus Quer Curar e Libertar Você, Pedro Dong. Capítulo 6. Tema desta semana: a realidade do reino dos céus versus a tradição dos escribas e fariseus. Meta de hoje: leitura das páginas 89 a 92. Lições da multiplicação de pães e peixes. Vejamos duas preciosas lições extraídas da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisa retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Mateus capítulo 14, versículos do 15 ao 21. A primeira lição que podemos extrair desse episódio é que se o povo do reino estiver encabeçado em Cristo, não precisa preocupar-se com o sustento, pois o Senhor supre todas as necessidades de quem faz a vontade do Pai. Jesus disse aos discípulos que eles mesmos dessem de comer à multidão, mas eles argumentaram que não havia comida suficiente. Graças ao Senhor, os 5 pães e 2 peixes de um rapaz saciaram 5.000 homens, mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Então, a segunda lição é que quando colocamos o que temos nas mãos do Senhor, Ele multiplica. Deus tem multiplicado o pouco que temos. Há 4 anos ou 5 anos, estávamos ocultos sem causar muito impacto no mundo. Entretanto, apresentamos ao Senhor nossos 5 pães e 2 peixes, e sabe qual foi o resultado? Ele multiplicou o alcance de nosso trabalho na pregação do Evangelho, ou seja, na colportagem, no Avança Jovem, na rede de cuidado das mulheres e na rede de cuidado dos homens. Além disso, toda a igreja tem sido encorajada a praticar o posso orar por você? Isso é um milagre, e o segredo está em fazer a vontade do Pai. Sendo assim, os discípulos precisavam aprender mais uma lição, além de suprir a necessidade material daqueles que o buscavam. O Senhor também queria suprir as pessoas por meio de seus discípulos. Portanto, não nos preocupemos com o dia de amanhã. Temos testemunhado os milagres que Deus tem operado nas ruas por meio dos comportores dinâmicos. Eles são poucos, mas quando vemos o tamanho da obra que Deus tem realizado por intermédio deles, parece que brotam da terra. Em apenas 3 anos, mais de 6 milhões de livros que contêm o Evangelho do Reino foram semeados e muitos contatos foram inseridos nas redes de cuidado da igreja. Outro ponto para o qual devemos atentar refere-se ao fato de Jesus tomar os 5 pães e os 2 peixes, orar ao Pai que está no céu e os abençoar, partir e entregar aos discípulos para que distribuísse as multidões. Note que Jesus pediu para os discípulos lhe trazer os 5 pães e os 2 peixes. Uma vez entregue, ele orou, abençoou e os devolveu aos discípulos para que entregasse às multidões. Aqui vemos que Jesus não fez um milagre do nada, mas a partir dos 5 pães e 2 peixes. Os milagres também têm ocorrido em nosso meio, mas não temos motivo para nos orgulhar, pois não somos nós que fazemos a obra, não somos nós que operamos o milagre da multiplicação. Apenas realizamos o trabalho de semear a semente do reino no coração das pessoas. A palavra que sai de nossa boca tem poder para convencê-las a aceitar o Evangelho, e os milhões de livros semeados as alimentam. Posteriormente, esses livros irão suprir os que ficarem na grande tribulação que há de vir sobre a terra. Mateus 24, 21. Um princípio divino: multiplicar a partir do que temos. Hoje o Senhor usa o mesmo princípio que vemos em Êxodo.
o fogo na sarça. Êxodo 3:2. Sem a sarça, o fogo não existiria. Deus é fogo e poder, e nós somos a sarça, um canal para o poder de Deus se manifestar. Jesus queria multiplicar os pães, contudo precisava que seus discípulos lhe entregassem os 5 pães e os 2 peixes. Esse é o princípio de Deus. Se Ele quiser, pode fazer as coisas surgirem do nada. No entanto, Ele usa aquilo que temos. Por isso devemos manter nosso espírito humilde, contrito e quebrantado, ouvindo a palavra com simplicidade, crendo no falar de Deus e agindo em conformidade com Ele. O que temos é pouco, então a solução é levar até o Senhor. Não precisamos temer coisa alguma, pois somos seu pequenino rebanho. Lucas 12:32. Amado leitor, Deus tem o poder de multiplicar o pouco que temos e saciar abundantemente as pessoas por meio de nossa cooperação. Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Outro episódio descrito em Mateus 14 mostra Jesus andando sobre as águas. Mais uma vez, ele manifestou seu poder sobrenatural. A partir do versículo 22, lemos: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro. Disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículos do 22 ao 29. A palavra compelir tem um sentido de forçar, obrigar, o que significa que os discípulos não queriam embarcar naquele momento. Contudo, Jesus os compeliu, pois precisava de um tempo para orar e ter comunhão com o Pai. Isso indica que Jesus não fazia nada por si mesmo. De acordo com o texto bíblico, ele foi encontrar os discípulos em um barco que era açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Hoje acontece o mesmo. A igreja está no mundo e as forças espirituais do mal fazem oposição a seu avanço. Mas assim como o Senhor estava com os discípulos, Ele está conosco. Por isso não precisamos temer. Desse episódio podemos aprender que Jesus é o Eu Sou. Logo, os discípulos não precisavam temer. Compreendemos quão importante é a palavra de comando do Senhor, pois é nessa palavra que se baseia a nossa fé. Então, se o Senhor mandar você fazer algo, faça, não tenha medo. Nenhum homem pode andar sobre as águas, mas mediante a palavra de comando de Jesus, Pedro andou.